Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou o Ronaldo Barbosa, diretor do Museu Vale. Estou aqui essa noite em nome do Instituto Cultural Vale e do Museu Vale para fazermos um bate-papo com Adélia Borges. Boa noite, Adélia. Muito obrigado. Boa noite, Ronaldo. Presença. Estamos super felizes aqui hoje com sua presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou ler a sua mini bio aqui, para as pessoas que não te conhecem ou não sabem da dimensão do seu trabalho poderem ver isso, e depois a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Adélia Borges é crítica, historiadora de design e artesanato e curadora. É autora de mais de uma dezena de livros e de centenas de textos para a imprensa, com publicações em 7 línguas. Entre 2003 e 2007, foi diretora do Museu da Casa Brasileira em São Paulo. Palestrante frequente, já se apresentou em 22 países. Desde 1994, fez a organização e/ou curadoria de mais de 60 exposições no Brasil, na Alemanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Portugal e Reino Unido. Em sua trajetória, defende a ideia de que o Hemisfério Sul não pode ser relegado à condição de importador de produtos, tecnologias e modos de vida do Hemisfério Norte, mas deve ser capaz de inventar seus próprios caminhos. Seus trabalhos têm discutido e apontado os benefícios da aproximação entre design e artesanato em anos recentes. Em sua última reunião, em 22 de outubro, o Conselho Universitário da Universidade Estadual Paulista, Unesp, decidiu conceder o título de doutora honoris causa para Adélia Borges, curadora, e para o escritor Inácio de Loyola Brandão. Até então, a Unesp havia outorgado 15 títulos de doutor honoris causa, entre eles para o geógrafo Milton Santos, o economista Celso Furtado, o crítico literário Antônio Cândido, o engenheiro aeronáutico Osíris Silva, o indigenista Orlando Vilas Boas, o advogado Plínio de Arruda Sampaio e Adolfo Pérez Esquivel, Nobel da Paz, argentino. Adélia é a primeira mulher a receber essa distinção. O processo para a concessão do título teve a iniciativa do Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura e Artes e Comunicação, FAAC, no campus de Bauru, que o justificou pela contribuição de Adélia à divulgação, valorização e consolidação do design brasileiro no cenário nacional e internacional. Como todas as universidades públicas, o processo para a concessão do título foi longo e exigiu pareceres e aprovações em vários âmbitos. Meus parabéns, Adélia, merecidíssimo. Obrigada, Ronaldo. Título. Estamos todos muito felizes desse reconhecimento seu, que, na verdade, é um reconhecimento da cultura, do design, do artesanato e da arte popular do nosso país. Exatamente. São temas que não entram tanto, e com esse título o reconhecimento a essa área, né, Ronaldo? Tão poucos títulos honoris causa a gente tem nessa área, a visibilidade institucional dessas áreas ainda deixa a desejar, né? Então, é uma conquista de todos nós esse título, de todo mundo da área. Pois é, Adélia, a gente tem muito a agradecer a você por ser a precursora dessa bandeira do design e da arte popular e artesanato aqui no Brasil. O parecer foi da Ana May Barbosa, que é professora titular sênior da ECA, USP, e professora de pós-graduação em Design, Arte e Tecnologias da Universidade do AMB Morumbi. Eu vou começar, Adélia, o nosso bate-papo dando um panorama geral assim, do design, do artesanato e da cultura popular, da arte popular, para depois, então, a gente entrar no nosso assunto específico, que é a curadoria, né? E aí,
eu lendo aqui o parecer que a Ana May fez, ela fala assim: trabalhou criticamente, reconhecendo códigos híbridos e originários de multiculturas que enriquecem nossa produção de design, eliminando ou pelo menos estabelecendo equilíbrio valorativo entre o erudito universitário e o popular dos pobres, a tornaram uma das curadoras culturais mais importantes, culturalistas mais importantes do Brasil. Eu queria que você desse um panorama inicial da chegada do design no Brasil, que foi nos anos 60, através da ESD, né, principalmente, formalmente, eu estou dizendo isso, academicamente, nos anos 63, que foi um pedido do então presidente Juscelino Kubitschek, que industrializava o país e o governo necessitava de uma cara brasileira, de uma identidade brasileira. Então, formou-se um grupo, inclusive de designers brasileiros e alemães que tinham se formado em né, como vários designers, Alexandre Wollner, etc., e o próprio Berg Miller, alemão, que estava no Brasil, e concluíram essa escola, que eu tive a oportunidade e o prazer de fazer em 1970. Então, o estado da Guanabara foi criada essa escola que trouxe o modelo da Bauhaus e, posteriormente, também muitas disciplinas e metodologias da escola de na Alemanha, que foi uma precursora do Bauhaus. Então, esse início do design no Brasil, ele foi bastante formal, né? Ele foi bastante rígido num certo sentido. E depois, nos anos 80, houve uma flexibilização grande, entrando essas questões do artesanato, da arte popular, essa riqueza que o Brasil tem, e a gente faz isso. Não que isso não tivesse sido descoberto, né? A Lina Bobardi mesmo, antes disso, fez uma exposição, não sei se foi antes, né? Foi nos anos 70, ela reconhece o artesanato brasileiro de uma forma muito eloquente. Eu gostaria que você fizesse essa passagem assim, para a gente poder chegar até os dias de hoje. Então, Ronaldo, a Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro, a ESD, né, primeira faculdade de design no Brasil, muitas vezes as pessoas se confundem e falam assim, foi o início do design no Brasil. Não foi o início, foi a institucionalização do ensino do design, né? O design enquanto disciplina, é a mesma coisa que falar que a arquitetura no Brasil só começou a partir do momento em que houve faculdade de arquitetura. Não, a gente tem todo o projeto arquitetônico feito historicamente e só a partir do momento em que as faculdades de engenharia passaram a ter o curso de arquitetura, deram origem ao curso de arquitetura, é que você tem os arquitetos formados, né? O que eu acho, assim, como toda coisa, assim, toda instituição, ou mesmo a gente como ser humano, o que acontece na infância da gente nos marca muito. Então, o início da institucionalização do design ser marcado por essa importação acrítica, totalmente acrítica, do ideário racionalista que vigorava na Alemanha naquele momento, um país altamente industrializado, já, né, naquele momento, um país com uma indústria muito relevante, a gente importou tal e qual, a gente importou o programa, a gente importou todo o ideário, né? Eu acho que isso marcou muito essa gênese da institucionalização do design no Brasil. E trouxe vários benefícios, como o fato do design realmente ser reconhecido como uma disciplina que tem sua metodologia, que tem sua ciência, né? Agora, eu acho que isso ajudou a deixar a gente meio divorciado da nossa realidade e da nossa cultura material. Um
um parênteses é que isso não ocorreu em todos os países. Nos países escandinavos, por exemplo, o design industrial, ele nasce da tradição artesanal. Na Itália, a mesma coisa, no Japão, a mesma coisa. Essa ruptura que houve no Brasil foi uma ruptura muito forte, né? Então, nesse ideário, você mesmo que cursou, né, cursou a ESG e conviveu com esses brilhantes professores que a ESG tinha e tem, né, como a Luiz Magalhães, tantos professores bons, mas eu acho que o Aloísio, como a Lina, o Aloísio, ele apostava, ele era um gestor cultural, um administrador cultural, além de um designer muito importante, e ele criou, por exemplo, o Centro Nacional de Referência Cultural. Ele era interessado nas nossas raízes culturais. Ele criou mecanismos para que a gente inventariasse as nossas tradições. Mas o pensamento hegemônico foi um pensamento, não, o que nos importa é seguir no caminho da industrialização, que era uma promessa que não se concretizou, né? O Brasil não trilhou por esse caminho, e pelo menos não majoritariamente, e o Brasil continuou com uma força muito grande da mão de obra manual, artesanal, e os designers de costas totalmente viradas para isso. Esse panorama começa a se romper nos anos 80, e eu acho que de lá para cá a gente está vendo uma aproximação cada vez maior, e quando essa aproximação é bem feita, eu acho que ela é muito boa para os dois lados. Quando ela não é bem feita, ela é muito ruim para o artesão, porque quando ela não é bem feita, em geral, é quando chega o designer muito dono de si, muito seguro do seu conhecimento, do seu letramento, e tenta impor coisas para as comunidades de artesãos. Agora, a gente tem uma riqueza muito grande no Brasil, né? Essa força dessa mão de obra, não só mão de obra, é criação, né? Não é porque se fala muito a mão do artesão, a alma do artesão. O artesão põe a alma, põe a mão, mas põe o cérebro também. Você vê vários objetos artesanais em que há um projeto, uma ideação, e a partir dessa ideação é que você tem objetos, às vezes, que você vê assim. Agora, o que eu acho que, assim, o que passou a ocorrer nos anos 80 é essa aproximação. Agora, o nosso artesanato, pega, por exemplo, o artesanato indígena, pega um cofo dos carajás, um cesto, é uma arquitetura do trançado muito sofisticada, né? é uma coisa linda, um cesto que serve para pescar. Tem aquilo que a Berta Ribeiro falava, que a arte e a vida não se separam na vida indígena, né? Elas estão juntas. Então, o que eu acho é que está havendo agora, mais recentemente, um reconhecimento a isso. Mas, projetar utensílios, projetar coisas que sirvam para o nosso dia a dia, e como os indígenas faziam e fazem, com uma carga estética muito forte, muito expressiva, é uma coisa que a gente tem desde o começo. Está havendo essa aproximação agora, né? Mas, Adélia, você falando aí, eu fiquei pensando assim, por exemplo, eu sou um exemplo clássico, né, desta relação com a ESG, a Escola Superior de Desenho Industrial. Por quê? Eu, um jovem aqui de Vila Velha, tinha acabado de sair de uma escola católica, Colégio Maristas, e fui surpreendido por essa escola na casa de um amigo cujo pai era engenheiro, tinha uma revista que falava sobre a ESG, e eu estava naquele momento de fazer arquitetura ou artes plásticas. Como eu já tinha frequentado um ateliê de um artista plástico aqui de Vitória há muitos anos, eu falei, olha, resolvi a coisa. Não vou para a arquitetura e não vou para as artes, vou para a linha do meio, que era o design, que eu nem sabia o que era. O que era isso? Essa escola foi extremamente importante para a minha formação, para a minha metodologia de
trabalho, a EJA era muito boa nisso. A minha pergunta é o seguinte, fiquei aqui pensando, você acha que nós teríamos condições, com toda essa força popular, genuína popular, de elaborarmos um produto industrializado que tivesse todas as questões do caráter iterativo da reprodução em série, etc. e tal, se não houvesse essa metodologia, essa influência da EJA tão alemã, tão espartana, assim, sendo nós um país de terceiro mundo, que não tínhamos ferramentas como a Alemanha, como os países escandinavos, o próprio Japão tinham, né, de tradições de países de primeiro mundo, para a gente elaborar uma questão da reprodutividade em série para ter esse designer brasileiro? Eu acho assim, né, a gente olhar retrospectivamente, né, será que a gente teria essa condição sem isso? Provavelmente não. Eu acho que a EJA deu e dá uma enorme contribuição, né? O que eu acho é que esse divórcio que ela induziu, e a EJA teve uma força muito grande no restante, né, das faculdades que foram sendo criadas logo após, e até hoje a gente tem muitas, ela deu meio esse tom, ela deu a régua e o compasso para isso. E você mesmo já comentou comigo, Ronaldo, que que na faculdade só era branco e cinza, né? Isso num país, numa cidade como o Rio de Janeiro, tão colorida, num país que a gente tem a expressão tão forte, né? A gente pegou uma coisa que é uma estética nascida ali, racionalista, funcionalista, que vem de uma sociedade protestante, uma sociedade em que os próprios templos não têm imagens, né? Para um país em que você tem o barroco nosso tão incrível, né? E tão cheio de formas, de expressões, de cores, e a gente tentou se adequar a um modelo. Agora, eu acho que tudo isso, a EJA trouxe heranças e contribuições muito grandes. Agora, eu acho que hoje a gente está num momento, inclusive esse momento agora da pandemia, a gente está revendo tantas coisas, e uma das coisas que a gente está revendo é a questão da decolonização do olhar, né? Eu acho que a gente seguiu muito a cartilha dos países ditos desenvolvidos em tudo, né? Então, se você vai fazer moda, você tem que seguir o que os desfiles de Paris está fazendo. Tem essa expressão jocosa do circuito Helena Rubinstein, né? Que é Londres, Nova York e Paris. Eu acho que a gente hoje está caindo a ficha de que a gente precisa gestar o nosso olhar, né? Eu tenho me batido por isso há muito tempo, e esse parecer da Ana May, até ela fala justamente disso, né? Eu tenho me batido por essa questão da gente, como dizia o Milton Santos, esse grande geógrafo, né? O centro do mundo é o lugar onde se está, né? Então, você acabar com essa visão de um lugar que dita as tendências e outro lugar que absorve acriticamente isso. E isso é uma coisa do mundo colonizado, né? Do mundo que tem um colonizador e um colonizado. E o colonizado, a ele só resta absorver as coisas que o colonizador lhe diz. Agora, não. Agora, em todos os ramos, a gente está falando a nossa voz, né? E aí a gente tem a enorme população negra do Brasil falando sem precisar que outros falem por ela, falando alto, se expressando, nós mulheres falando, nós terceiro-mundistas falando, mostrando as coisas desde esse ponto de vista em que nós estamos, esse lugar onde a gente está. Eu acho que é muito importante essa questão do território, de onde é que eu olho o mundo? Eu olho o mundo da minha posição, né?
que ela não é uma posição que vai evoluindo, a idade vai passando, você muda de cidade, você incorpora outras vivências na sua vida, mas sempre você tem aquele fio condutor dentro de você, em vez de você ficar absorvendo acriticamente coisas que nos ensinaram, né? Adélia, é aquela expressão que fala meu quintal, meu universo, né? Exato. Meu quintal, meu universo. Você falou do parecer da Anna May, e no parecer dela, ela cita uma arte educadora britânica especializada em arte, design e artesanato, que é a Raquel Mazon. E ela faz uma resenha do livro seu, Design e Artesanato, bastante interessante, e a Anna May cita ela. E ela faz nesse jornal internacional, que é o Truth Art, que é um jornal científico, que é uma das revistas mais importantes de arte e educação no mundo ocidental. E ela fala uma coisa que eu vou, se você me permite, eu vou ler aqui, que ela fala assim, a Adélia acredita ser o movimento de revitalização do design responsável, pelo menos em parte, por evitar a urbanização excessiva no Brasil e reverter fluxos migratórios. A gente está vivendo muito isso hoje, né? E ela também pontua que o uso de matérias naturais e processos de produção artesanal está em sintonia com as ideias atuais de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Quer dizer, a gente tem tanto isso, né? Tem tanto isso aqui, e agora a gente está, de fato, utilizando isso, inclusive em lojas importantes, lojas classe top, classe A, onde todos esses arquitetos e designers que vão às feiras internacionais, Feira de Milão e etc., voltam aqui e utilizam esses objetos indígenas com uma curadoria e etc. e tal, em lojas importantes no mercado de luxo, digamos assim, entre aspas, brasileiro. E também ela fala assim, em sociedades ocidentais, há o grande preconceito contra as coisas feitas à mão. Intrigantemente, Borges sugere que isso pode ser mais forte em países onde a escravidão tem sido generalizada, como o Brasil. Eu queria que você, para a gente fechar esse panorama agora, assim, para a gente depois entrar na questão da curadoria propriamente dita, que você me falasse um pouco dessa questão dos fluxos migratórios, essa questão da sustentabilidade, responsabilidade ambiental e também essa questão dos países industrializados terem essa questão com os povos negros. Começando do fim, você nota um respeito muito grande ao craft nas sociedades. Por exemplo, em Londres, você tem faculdades que ensinam o craft, né? E você tem um livro, como o Richard Sennett escreveu um livro importante chamado The Craftsman. Esse craftsman, ele foi traduzido para várias línguas, assim, o artigiano, em italiano, não sei o que, e no Brasil eles não fizeram um livro chamado O Artesão, porque senão ninguém ia comprar, traduziram como O Artífice. E há uma conferência científica, da qual eu faço parte do comitê científico, que chama Making Futures. É uma conferência numa universidade inglesa, em que ela estuda o movimento maker e o movimento do artesão, ligado à emergência de novos modos de produção agora no século XXI. E eu acho que, então, e muito do que se estuda, e aí se fala também da confluência entre o artesanal e o digital, esse movimento maker, das impressões das pessoas em laboratórios de impressão tridimensional e de elaboração digital, né? Agora, o que é importante a gente dizer é que nesses países há uma valorização, né? Há uma valorização muito grande.
E eu acho que esse livro, eu não tinha conhecimento até dessa resenha, até eu ler o parecer da Ana May, que foi uma das pareceristas, né, houve vários pareceristas, mas essa visão do que está acontecendo aqui, e que acontece também em vários países da África, acontece em outros países da América Latina, é isso que me levou a falar, ser convidada para falar no Design Museum da Dinamarca, que me levou a ser chamada para falar no Victoria and Albert Museum. Por quê? Porque é um movimento que está totalmente em consonância com as noções amplas do desenvolvimento sustentável, que não compreende apenas a questão ambiental, compreende também a questão social, a questão econômica e a questão cultural, né? E eu acho que aí a coisa a questão social e econômica é o seguinte: a pessoa não precisa sair do seu lugar, onde está a sua família, onde está a sua tradição, para ir, as mulheres, porque em geral o artesanato é uma coisa feminina, elas não precisam sair lá do povoado delas, da roça onde elas moram, para vir para São Paulo e pegar uma condução de 2 horas para chegar na casa da patroa, deixar os filhos com outra cuidadora para cuidar dos filhos da patroa. Elas podem ficar ficar no seu lugar e viver com dignidade nesse lugar. Então, houve uma migração reversa. Por exemplo, o Renato Imbroise, que é um designer, fiz um documentário sobre ele, no Muquem, por exemplo, que é um povoado no município de Carvalhos, em Minas Gerais, houve volta de mulheres que tinham saído e voltaram. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, você ter as pessoas dentro dos seus territórios falando esses vários dialetos culturais, porque cada região tem a sua técnica, tem o seu saber fazer, tem o seu material, que vem sendo, cujo conhecimento empírico do trato desse material vem passando de gerações. Agora, não é só a coisa da tradição, é inovar também em cima dessa tradição, é inovar tendo em vista parâmetros atuais de mercado. Então, é um trabalho que eu acho muito legal, Ronaldo, e assim, eu vejo isso como uma coisa que é muito nossa. Então, quando eu assumi o Museu da Casa Brasileira, a primeira exposição que eu fiz foi uma exposição sobre essa aproximação entre designers e artesãos. Era quase que um manifesto. Eu vejo várias exposições como manifestos, como statements. Então, era dizendo o seguinte: olha, eu não estou fazendo aqui uma exposição de móveis caros vistos na última feira de Milão. Eu não estou fazendo aqui uma exposição de coisas para uma elite. Estou fazendo uma exposição sobre esse movimento social tão forte que está acontecendo no Brasil. Agora, eu acho que eu acho que a contribuição que eu procuro trazer é uma contribuição de ver isso em pé de igualdade com as outras coisas. Então, tem um pé de igualdade com reprodução industrial, enfim, mas pensar muito nesse diálogo de identidade, nessa visão, e aos poucos eu fui, à medida em que eu fui sendo convidada para ir para fora, fui participar de júris no exterior sobre design, eu comecei a falar mais a língua até, não só do Brasil, como uma língua assim: olha, nós que somos do hemisfério sul, nós que somos do sul global, a gente tem coisas a dizer. Vamos dizer nas nossas exposições, nos nossos livros, nos nossos produtos, nos nossos projetos, né? É mais ou menos essa bandeira, assim, que eu levantei já desde lá para 1990 e que eu sigo bastante segurando, assim, essa bandeira da gente ter essa visão não hierarquizada da cultura e uma visão inclusiva que mostre o design, que mostre os objetos que a gente faz, que a gente projeta, e, enfim, meio por aí. Adélia, mas o seu olhar do ponto de vista crítico é muito importante, né,
para toda essa área, esse espaço da cultura brasileira, porque você tem um olhar crítico e você tem um texto onde você materializa todas essas questões. Por exemplo, você fala aí do Renato Imbroise, que faz um trabalho fantástico, porque ele tem uma linha muito tênue, né, entre a sua interferência como design e a respeitabilidade do trabalho do artesão. Então, ele tem uma metodologia bastante interessante, porque ele faz com que as pessoas descubram o seu próprio território, a sua própria iconografia e transformem aquilo em produtos interessantíssimos, mas sem perder essa essência básica que é a mão do homem brasileiro, o fazer. No seu livro, eu li há muito tempo atrás, que é o Design Não é Personal Training, que é uma compilação de vários textos que você fez para os jornais e tal, você fala muito isso, né, dessa interferência, entre aspas, maligna, que existia das pessoas chegarem lá. Você cita até esse exemplo, que eu acho ótimo: faz pirâmide ou faz Buda porque está saindo no mercado, né? De você, esses atravessadores que você chama, né, de não ter respeito, digamos assim, a essa coisa maravilhosa e mais forte e genuína que a gente tem, que é a criação do povo e do homem brasileiro, né? Exatamente. Essa identificação, esse respeito. Então, assim, eu acho que isso que você aborda, o seu texto crítico, ele é muito importante, não somente para nós, designers, artesãos, brasileiros, arquitetos, enfim, mas também para o olhar de fora. Agora, só acrescentando uma coisa, né? A gente falou do Renato Imbroise, a gente tem Heloísa Crocco, a gente tem Marcelo Rosenbaum, a gente tem Sérgio Matos, tem muita gente relevante fazendo trabalho nisso. Só para citar aqui alguns que têm feito. E tínhamos Janete Costa, né, que foi uma das precursoras importantíssimas arquitetas brasileiras de Recife, que tanto lutou por esta questão do artesanato brasileiro. Eu acho que aí a gente, com essa sua menção, a nossa querida Janete, a gente fala da tríade formadora, né? A Luiz Magalhães, Lina Bardi e Janete Costa. E Janete Costa, com esse derramamento que ela era e como ela nos ensinou, né, Ronaldo? Nossa como Senhora. A gente aprendeu com ela. Agora, eu acho que, assim, a questão, assim, que você falou que o que eu tenho falado não diz respeito só aos designers, aos artesãos, o que eu acho é, assim, que falta a gente fazer pontes entre essa atividade e a sociedade. E isso que é o que eu procuro fazer, através dos textos para a imprensa. Então, esse livro, Designer Não é Personal Trainer, foram textos, crônicas bem despretensiosas que eu escrevi na época que eu escrevia no jornal Gazeta Mercantil. Tem as palestras, mas tem muito as exposições. Então, eu vejo as exposições, Ronaldo, como um momento de oferecer para a sociedade um momento em que ela possa ter uma percepção consciente da presença do design na sua vida cotidiana, seja o design industrial, seja o design artesanal, e como que ela pode, ao perceber isso, como ela pode ter mais discernimento sobre o que ela quer, que objetos ela quer se cercar no dia a dia. Nunca me esqueci, uma vez uma amiga minha foi para o MoMA, né? Às vezes a gente precisa sair para ver as coisas, em Nova York, e ela viu, numa exposição no MoMA, aquele museu incrível, uma cadeira bem barata e que ela achava chinfrim, que tinha no refeitório da firma onde ela trabalhava. Era uma cadeira de concha, de fibra, de vidro, e uma cadeira, um clássico do design industrial mundial do século XX, e caiu a ficha para ela que aquela cadeira, se ela estava lá, é porque ela tinha méritos. E que méritos eram esses? Ela tinha uma facilidade de limpeza, ela podia ser empilhada,
ela era uma cadeira totalmente adequada para aquelas funções de estar lá no refeitório do jornal em que ela trabalhava. Então, eu acho que essa caía a ficha, né? Eu queria muito, a gente discute cinema, né? Que filme você viu, você gostou, não gostou? Eu não gostei por causa disso, não sei o quê. Mas a gente discute muito pouco o design, né? A gente não discute, que você vai, que tem essa bolsa, você gosta dessa bolsa porque o seu celular, do ponto de vista do design, o aplicativo, ou a sua casa, como que você... E eu queria muito que a gente discutisse, então, eu queria ampliar essa discussão para a sociedade. Então, eu acho que foi meio uma ponte, meio uma passagem meio, assim, de jornalista para... De jornalista, eu pesquisava, e aí escrevia uma página numa revista, 2 páginas, 10 páginas. Agora, eu pesquiso e, em vez de página na revista, é uma exposição, é um ambiente, né? Agora, a gente fala muito de curador, né, Ronaldo? E, na verdade, as exposições são coisas tão complexas, né, que tem o curador, tem a pessoa que vai fazer a linguagem expositiva, e que isso interfere demais na apreensão, tem a pessoa que vai fazer a comunicação visual da exposição, tem o produtor que vai viabilizar tudo aquilo, então é todo... Nesse assunto agora. Eu queria entrar nesse assunto agora. Então, assim, falar de curadoria especificamente, né? Que você fez uma passagem, como você diz aí, de jornalista para curadora, pesquisadora, enfim, para poder aproximar a sociedade a esse universo, materializar esse universo, digamos assim, né? E aí existem a curadoria, que é uma palavra que está muito em uso hoje, né? Existem várias curadorias, absolutamente tudo, né? Curadoria de sapato, curadoria de saia, curadoria de cílio postiço, curadoria de cabelo. De óculos. De óculos, é uma loucura isso. Mas, enfim, vamos falar de curadoria de artesanato e design, que é diferente da curadoria de arte contemporânea, que é o que a gente faz aqui no museu, especificamente, né? São bem distintas entre si, o approach, digamos assim, é a performance do curador. Mas numa curadoria de design, você propõe, para as pessoas entenderem um pouco o que é isso, né? Você tem uma ideia, você, Adélia, curadora, tem uma ideia de juntar as coisas sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, enfim, alguma coisa que você queira mostrar. Por exemplo, a gente teve uma experiência aqui em Vitória magnífica, que foi a curadoria do móvel capixaba, que você fez aqui. Se não me engano, foi 2018, né, ou 2017. Foi 2017, eu acho. Né, que nós fizemos uma exposição na FINDS, na Federação das Indústrias do Espírito Santo, e a gente levantou você, né, com o seu olhar, pesquisou e a gente fez uma exposição linda que falava do móvel capixaba desde lá atrás, os pomeranos, imigrantes italianos e tal. Este é o tema. Então, assim, você, como curadora, define um tema, primeiramente, é isso? Tem uma troca, né? Por exemplo, Bienal Brasileira de Design. Eu fui convidada para ser a curadora-geral da Bienal Brasileira de 2010. Aí eu propus, olha, eu acho que está na hora da gente tornar tangíveis esses conceitos que são tão marqueteiros e esvaziados de conteúdo do que a sustentabilidade no design. Vamos fazer, então, uma exposição sobre design, inovação e sustentabilidade? Uma não, várias, já que era uma Bienal? Vamos. Então, é meio assim, o curador, ele pensa no set de pensamento dele, ele vê o que ele está achando oportuno, né? O que é necessário naquele momento, né? O que é relevante mostrar. Tem igual
também para um jornal. Tem tanta coisa acontecendo, o que aquele jornalista acha relevante escrever, né? Então, o que nós vamos mostrar? E aí, por exemplo, aí eu acho que esse aí, o caso que você falou, do móvel capixaba passado e presente, que a gente foi lá atrás, toda a tradição mesmo dos imigrantes pomeranos com seus móveis incríveis, os imigrantes italianos, e fomos passando pelo móvel moderno até chegar ao móvel contemporâneo. Isso foi uma ideia que você teve junto à Federação das Indústrias, daí, e aí a gente casou muito bem, porque é uma ideia minha também, essa coisa da valorização do território. A gente conhece tão pouco das histórias locais do design, né? A gente fica centrado muito no qual foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, e assim, o móvel mineiro, por exemplo, olha que coisa rica que é a história do móvel mineiro, como daria coisas incríveis. Então, essa coisa da descentralização do olhar. Aliás, nesse grupo a gente teve você, teve o Jarbas na equipe, teve a Lívia Debanet, e pesquisadora, e a Lívia Debanet até depois escreveu um artigo falando dessa coisa da descentralização do olhar, que é uma coisa que me mobiliza bastante, essa coisa da descentralização do olhar e da valorização da produção local. Agora, eu acho que sempre tem isso, né? A gente propõe, o ano passado eu fiz uma exposição para o Sesc São Paulo, chamada Entremeadas, era uma exposição só de mulheres e só de design têxtil, e aí era uma coisa, e o Sesc, quando me chamou, queria uma coisa nacional, e eu falei, olha, vamos mostrar só São Paulo? São Paulo é muito rico em tradição artesanal, tem muita coisa linda acontecendo pelas mãos de mulheres, e aí o que você traz, né, é uma exposição que foi bem emocionante, e deve itinerar para outros Sescs, uma exposição em que boa parte das criadoras, das participantes, são mulheres negras, com histórias de vida muito difíceis e, ao mesmo tempo, muito ricas, com uma sabedoria muito grande. Então, foi uma coisa assim que eu achava importante a gente abrir os olhos para essa realidade que a gente tem no próprio estado, porque a gente, quando fala de artesanato, fala, o Nordeste, Minas Gerais. Não, a gente tem, falta olhos para ver, falta pesquisa, falta ir lá, falta, como eu digo, comer poeira e ir atrás dos lugarzinhos, como a gente foi até para a exposição capixaba, que foi meio rodando o estado do Espírito Santo e vendo iniciativas aqui e ali, pequenos museus locais, municipais, pesquisadores, então juntar tudo isso, né? Mas, Adélia, então você está dizendo que a curadoria prescinde de um arcabouço de conhecimentos, porque, na realidade, é uma experiência pessoal sua, uma vivência, uma cultura sua, que você acha esse momento e esse tema para poder fazer essas relações até, né, do artesanato com o design, do antigo com o contemporâneo, enfim. Ela prescinde de um conhecimento, esse comer poeira que você está dizendo aí, né? Ela prescinde, não, ela precisa disso, ela precisa da pesquisa. Necessário, o que eu acho... Não é prescinde, falei a palavra errada. Ela necessita desse arcabouço de conhecimentos. Eu acho que a gente tem um arcabouço de conhecimento, a gente tem repertório é muito importante, né? Repertório é você conhecer várias coisas, então, um curador de fotografia, ele tem que ter repertório, ele tem que saber qual foi a contribuição desse outro fotógrafo, ele tem, o olhar dele é baseado nesse repertório que ele vai desenvolvendo ao longo dos anos. Agora, um curador, ele é um cara que ele divide o repertório dele com a gente, ele compartilha esse repertório. Então, de certa forma, também, quando a gente faz uma curadoria, a gente é um olhar subjetivo
e a gente está orientando as pessoas para olharem aquilo, né? Agora, esses dias, o SESC fez um vídeo com vários curadores que fizeram exposições em 2019, e eu gostei muito da definição do Guilherme Wisnik, que ele falou que ele acha que o curador é uma espécie de técnico de futebol. Ele não é a estrela, ele não pode querer ser a estrela. As estrelas são os jogadores. Então, as estrelas numa exposição não tem que ser os artistas que estão sendo mostrados, os designers que estão sendo mostrados, os artesãos, não os designers, o trabalho que eles fazem, né? E nós, curadores, o olhar da gente pode perpassar, mas a gente não pode se achar e querer aparecer, e nem o designer expositivo pode querer se sobrepor, a gente está a serviço de mostrar aquilo. A gente não pode aparecer mais do que aquilo, seria uma inversão de valores. Eu acho que você já fez muitas expografias, né, muitos projetos de exposição no Espírito Santo, fora do Espírito Santo, e inclusive fora do Brasil, e eu acho que você tem isso, você faz um projeto que valoriza o que está sendo mostrado, né? E não que se acha e quer se impor e aparecer. Claro. Adélia, então, para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, que estão participando desse encontro, como é que a gente faz, então? Você tem essa ideia, e aí a gente junta uma equipe, né? Que você falou aí, uma equipe do produtor, do cenógrafo, do cara que vai fazer a museografia, do iluminador, do pesquisador, e aí começa um trabalho conjunto, horizontal, assim, para que todas as pessoas possam estar falando com a mesma linguagem, com o mesmo olhar, porque é muito importante a cenografia, a iluminação, o projeto gráfico, a pesquisa que vai orientar uma série de coisas. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho em equipe. Eu acho que, então, é uma coisa absolutamente multidisciplinar, e ela só é boa quando todas essas pessoas, quando tem realmente essa horizontalidade nas relações, e você consegue, e também o curador, ele não pode chegar e fazer tudo sozinho e depois chegar para o arquiteto e falar, vire-se, coloque isso lá. Não, é um diálogo, né? É um diálogo em que o arquiteto vai falar, olha, isso aqui não está dando, você está com coisa demais, né? Todos os grandes escritores já falaram assim que escrever é cortar palavras, né? E um curador também é não colocar tudo, é cortar produtos, é cortar objetos, é cortar obras. Porque quando você tem aquele afã de mostrar tudo, você não mostra nada. Então, eu acho que assim, a grande coisa da exposição é a pesquisa. Eu gosto muito de trazer pessoas novas sempre, eu não gosto de chover no molhado, então eu tenho muito uma pesquisa, uma vontade de trazer novos talentos à tona, e então ir pesquisar, dar visibilidade para pessoas que têm valor e que estavam muitas vezes invisibilizadas, como ocorreu nessa exposição Entremeadas, né? E eu acho que aí tudo que baseia é uma pesquisa e depois, assim, bom, essa pesquisa, agora a gente vai pôr isso num lugar X, é um lugar compartimentado, é um lugar aberto, como que a gente vai mostrar, como é que a gente vai levar o público para isso. E aí, nisso tudo, tem aquele diálogo muito grande entre o curador, que faz meio essa seleção, né, de objetos, faz essa narrativa, faz esse argumento, né, da coisa, e é uma narrativa, porque é uma condução por um olhar, e aí, mas o diálogo muito forte com um arquiteto que tem que ter voz muito ativa para sugerir saídas e ver coisas, e o designer gráfico e o produtor, porque o curador pode delirar, falar, eu quero X, aí o produtor fala, hey, o que você está achando? A gente vai ter que abrir essa exposição daqui a 6 meses, como é que você vai coletar tudo isso?
nessas condições, ou a gente vai abrir daqui a 3 meses, que muitas vezes a gente faz isso de última, os projetos são decididos meio em cima da hora, né? Então, eu acho que... Né, Adélia? Ou mesmo economicamente, você tem um valor que você tem que trabalhar dentro daquilo ali, quer dizer, não adianta viajar muito, nem enlouquecer, não. Porque você tem que ter uma realidade ali. Agora, o que eu acho fascinante, assim, do ponto de vista do e-design, é a materialização disso, quer dizer, esse roteiro, digamos assim, que você faz, essa narrativa, esse discurso, são essas peças que vão dialogar entre si, sejam elas muito antigas, modernas, industriais, artesanais, enfim, mas isso tem que ter uma forma, uma maneira de mostrar às pessoas para que elas entendam esse percurso e esse olhar do curador, né? Então, essa afinidade, assim, entre a estética, digamos assim, a forma e o conteúdo, ela tem um momento que tem um imbricamento, assim, das duas cabeças juntas, ou das três, enfim, para que isso saia materializado em alguma coisa, quer dizer, que essas ideias, digamos assim, né, no plano mais teórico, né, e tem o objeto em si, porque o objeto em si, nada melhor do que o objeto em si, né? O objeto fala por si mesmo. Mas, às vezes, você não tem o objeto em si. Você tem que usar recursos utilizáveis, sejam eles eletrônicos, fotográficos, enfim, para poder você se aproximar ao máximo da realidade daquela peça, daquele acervo, daquele objeto. Então, tem uma química aí que é muito interessante, né? Dos planos teóricos e práticos, enfim, para que isso seja viabilizado. Tem uma química e é tudo isso, né? Para quem? Para quem é o rei de tudo isso? É o público, né? É o público que a gente quer que se encante com aquilo, que perceba aquilo, que saia com alguma coisa a mais depois que ele vira aquela exposição. Às vezes até com mais raiva de alguma coisa, ou gostando disso, ou não gostando, mas que ele se mobilize, que ele aprenda, que ele tenha uma experiência, né, com aquilo, que faça algum sentido para a vida dele. Então, eu acho assim, nas exposições que eu faço, a maioria das exposições que eu faço são de objetos utilitários, de objetos que têm um uso, né, das pessoas. O que assim, o que eu gosto muito, assim, para mim um sintoma, um indício de que uma exposição deu certo é quando as crianças gostam. Então, se as crianças gostaram, olha, acertou, deu certo. Dessa vez deu certo. Tem vezes que não dá, mas então eu acho que é tudo isso, né? Sem esquecer que tudo isso é voltado para o público, é voltado, não é uma coisa autocentrada, falando nós conosco mesmos e com os artistas, com os designers, não, é isso em comunicação, compartilhamento e comungando isso com mais gente, isso que eu acho que é a beleza, né, da coisa toda. Adélia, já teve uma curadoria, ou mais de uma, que deu tilt, que deu ruim, que não deu certo a equipe? Como é que faz com um arquiteto? Como é que faz? Como é que resolve isso? Tem hora que é mais bem-sucedido, tem hora que é menos bem-sucedido, né? Agora, eu acho, assim, que o que já deu tilt para mim é que, às vezes, eu quis mostrar mais do que deveria. Às vezes, as primeiras exposições que eu fiz, eu tinha uma certa ansiedade de querer mostrar muita coisa. O grande curador Paulo Herkenhoff, né, que você conhece tão bem, já fez tantas coisas com ele fala brincando, né, mas isso tem cabimento? Ou seja, isso cabe dentro do espaço? Vamos ver com o arquiteto se isso tem cabimento, né? E eu acho que as primeiras exposições que eu fiz, elas exagerando, não, assim, quando você erra muito a mão nisso, você serve um peru num pires. Então, não dá certo. Isso é quando erra a mão totalmente, né?
Então, é selecionar. Então, para mim, assim, um processo muito grande. Eu faço uma lista e aí vai depurando. A cada depurada, algumas coisas saem. E aí ela vai ficando cada vez mais densa e melhor, sabe? Porque isso é essencial para essa narrativa, isso é importante. Por quê? Então, há esse questionamento e tudo, e aí eu acho que esse é um processo, né? Então, também uma curadoria, ela exige um determinado tempo, ela exige que as coisas durmam, você dorme com um problema, acorda no dia seguinte, faz de outro jeito. E, Adélia, no caso de arte contemporânea, o set de montagem, quando você faz, por exemplo, um site específico, que o artista está fazendo um projeto para aquele espaço e está trabalhando num plano de materialização daquilo com um curador. Chama um curador para participar desse processo criativo dele. É um set de muitas decisões, de muitas tomadas de decisões. Às vezes, porque uma coisa é você ter o projeto em maquete na planta, né? E você vai elaborar aquilo. No Galpão Vale, eu vejo muito isso, que é um galpão grande, o artista faz o projeto ali, em uma maquete eletrônica ou maquete física e tal, mas na hora de implantar aquilo, tem algumas decisões que têm que ser tomadas ali, porque a coisa é diferente você materializar do que está numa maquete eletrônica. Na curadoria e na montagem de uma exposição de design, acontece isso? Você toma decisões também ali de tirar uma coisa ou de reformular alguma coisa ali na hora, no set? Muitas coisas, muitas. Eu gosto de ter, cada vez mais, as exposições, as instituições estão pedindo lista muito fechada e tudo. Mas, assim, eu aprendi muito com a Janete Costa. E a Janete Costa, eu comecei em exposições fazendo textos para ela, sendo aprendiz dela, e depois, algumas vezes, eu a levei para fazer a expografia de exposição que eu estava fazendo. Por exemplo, uma exposição que foi muito bacana, que eu fiz com a Janete, que foi Novos Alquimistas, que foi uma exposição em 1990, sobre a transformação, a transformação do imprestável, do lixo em coisas incrivelmente belas e úteis e bacanas, né? E a Janete, que a gente falou desse assunto no Brasil, no assunto que a gente vai chamar de um jeito pior, menos poético, que é a reciclagem. Mas enfim, todo o pensamento que a gente precisa ter em relação à matéria dos objetos com os quais a gente convive, né? Mas me perdi agora, o que eu estava falando? A imprevisibilidade na hora de montar. A Janete, na hora de montar, ela chegava, ela assim, aí ela tinha a equipe dela, muitas vezes, em várias montagens, né? Nas montagens que eu era aprendiz dela, aí se montava, ela falava, olha, pendura isso lá em cima. O cara vai, com a maior dificuldade, vai e pendura. Aí o cara desce, ela olha e fala, não ficou legal, tira, isso é melhor tirar da exposição. Então tem muito isso, né? E a Janete falava que às vezes ela brigava por uma maçã, né? Uma maçã que estivesse mal colocada ou bem colocada, ia fazer toda a diferença num ambiente enorme, altera tudo, né? Então... Ela tinha essa flexibilidade, né? De não estar dentro daquele programa amarrado, que esse objeto tem que estar aqui, o outro ali. Eu tive essa experiência, a gente esteve juntos, né? Lá no Brasil, na França, no Carreau du Temple, em Paris, e aquela estante de 9 metros de altura por 17, 8 metros de altura por 17, ela mudava aquilo ali dentro de
uma plataforma suspensa, ela ia lá em cima e lá embaixo e trocava. Enfim, ela tinha essa mobilidade, assim, né? Essa generosidade até, de dizer, errei, não é aqui, é ali. Né? Porque... Ou não, ficou ruim isso, vamos refazer assim, assado. Agora, Ronaldo, você tocou num ponto que acho que as pessoas não devem saber. Teve o Ano Brasil na França, que foi o Ano na França no Brasil, Ano Brasil na França, e me disse se eu estou explicando direito a coisa. Quando o Brasil ia fazer uma exposição no Espaço Brasil, uma exposição muito importante que ia ser feita diretamente pelo Ministério da Cultura brasileiro, naquela altura com Gilberto Gil, e a participação dos estados, enfim, quando você pegou o projeto no meio, o projeto não tinha nada de arte popular, nada, né? Aí você tinha arte contemporânea, tinha arte moderna, então você, como coordenador geral e curador geral do Espaço Brasil, você falou, não, espera um pouco, tem alguma coisa aqui que está errada, a gente precisa colocar arte popular, a gente não pode fazer um Ano Brasil na França, fazer uma exposição que fale da arte brasileira, sem mostrar isso, né? E isso o bonde já estava andando, já estava há poucos meses da abertura, uma coisa de grande complexidade, de fazer em outro país. Então, eu acho que é essa visão que você teve nesse momento, como gestor cultural encarregado daquilo, de falar, não, a gente precisa mudar isso, e vai entrar arte popular sim, e aí ir atrás de quem entendia disso, que era a Janete, e levar a Janete para fazer essa curadoria, e você me levou para fazer uma parte de design, né, que a gente fez os bancos indígenas, né, que foi bem legal, foi a primeira exposição de bancos indígenas brasileiros fora do Brasil, né, e então, nessa hora, essa é uma decisão também política, não é uma decisão cultural, não estou falando política partidária, é uma coisa política no sentido mais amplo, de você falar assim, quem é esse país, que país é esse que quer se mostrar lá fora? Ele quer se mostrar por inteiro, ele quer mostrar a arte indígena também, o design indígena, ele quer mostrar a arte esculpida pelos nossos artistas que não tiveram nenhuma escolaridade, que fazem coisas incríveis. Então, é uma decisão que transcende ali a coisinha ali, se vai mostrar X ou Y, foi um manifesto, né? Nisso que eu falo. Era um momento maior, né? Aquilo ali era um momento maior, assim, tanto que aquela estante, ela nasce, ela vira estante porque não tinha espaço programado para arte popular. Eu fiz aquela estante enorme e foi que deu certo com a Janete eloquente, né? Colocando canoas lá em 6 metros de altura, 2 canoas do Amazonas, 2 barcos enormes, enfim. Foi isso muito aí. É isso mesmo. Adélia, nós estamos assim, quanto tempo já, Matheus? 1h10. Nós tínhamos que falar 1 hora, tem 1h10. Acho que tem quantas pessoas, Matheus? Já tivemos 100 pessoas, temos 70 agora. Então, assim, muito bacana esse encontro nosso aqui. Acho que foi bastante esclarecedor para as pessoas todas, principalmente a questão da curadoria, que é tão importante hoje as pessoas entenderem o que de fato é isso, né? Você tem eu mais acho que assim. Falar, Adélia? Você gostaria eu acho que assim, falar que não tem, tá muito se banalizando demais, né, o termo curadoria. Então, eu acho que tem uma coisa que você poderia chamar, eu faço a seleção disso, para não sei o que eu faço. A curadoria, ela exige uma pesquisa muito ampla, e exige uma escolha, e essa escolha, ela significa incluir coisas e rejeitar coisas. Então, e ela necessita do conhecimento, né? Um arcabouço de informação. Um arcabouço de conhecimento, de pesquisa e de respeito àquelas pessoas. Então, eu tenho um pouco de implicância, assim, com coisas que ficam muito
na moda, assim, e que aí você fica aquela coisa indistinta. Mas, enfim, agora eu acho, assim, se alguém... Eu acho que fazem falta curadoria, é uma profissão, é uma área de atividade que ela precisa de pessoas. E acho que isso, no campo do design especificamente, é muito necessário. A gente tem muito poucas pessoas trabalhando com essa interface entre o design e o público em geral, quando a gente fala de exposições, textos para imprensa, livros nem tanto, mas essa interface ela precisava ser mais trabalhada, né? Mais exposições, mais discussões, mais reflexões. Então, se alguém que estiver nos ouvindo se estimular e por entrar nesse caminho, olha, ele é muito rico, dá muita satisfação, e eu acho que é um caminho, enfim, tem espaço para muita gente estar pensando nessas coisas e fazendo essa interface, e sempre pensando que o foco de tudo isso é melhorar a vida das pessoas em geral, né? O bom design, os objetos que nos cercam, sejam eles feitos como forem, a valorização da nossa cultura através desses objetos, enfim, há um caminho muito rico aí, e acho que se outras pessoas se entusiasmarem, vamos nessa, porque tem muita coisa para ser feita. Adélia, é muito bacana, porque você também, como você disse, você coloca muito olhar novo, muita gente nova, né? E, de certa forma, é uma escola que você faz, dando oportunidade a essas pessoas para que tenham esse contato com essa estrutura de curadoria, de design, museografia, enfim. Eu vou fazer mais uma perguntinha só, que o negócio está fechando aqui, eu vou fazer mais uma perguntinha só. É o seguinte, como é que você vê agora essas questões das exposições do público? Nós vamos ter que criar novas maneiras de fazer essa ponte que você fala, que você fez uma transposição para as exposições, para poder dar acesso ao público, e nesse momento, então, que a gente está vivendo de pandemia, como é que vai ser isso? Como é que você já pensa alguma coisa em relação a isso, ou pensou de como vai ser essa ponte que nós vamos falar com as pessoas? Evidentemente que, pensando em termos de museus e de exposições, todos os protocolos e todas as coisas vão acontecer, e etc., né, de redução de público e tal, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de o que nós vamos falar, né, de uma coisa mais conceitual, assim, como é que vocês, curadores, vão se posicionar, o que as pessoas precisam saber agora, através dos temas do artesanato, design, enfim, mas como a gente vai, qual a linguagem, que necessidade, por exemplo, vai ter esse público hoje, depois dessa experiência? Eu acho, Ronaldo, que essa experiência que nos trouxe tantos problemas, ela também está nos trazendo possibilidade como essa da gente estar aqui conversando hoje, né? E de quem quiser poder ouvir agora ou poder ouvir depois, assistir isso depois. A gente está aprendendo muito nessa pandemia, eu estou aprendendo demais, estou acessando coisas incríveis, assim. Então, eu acho que eu não tenho bola de cristal para saber como é que vai ser. Agora, o que eu acho é que essa tecnologia digital, ela está nos trazendo muitos ganhos, e eu acho que nós curadores, poderemos usar mais essas tecnologias na comunicação das nossas exposições, e fazer com que a gente possa, através dessa ferramenta, explorar outras dimensões dos objetos que muitas vezes não estão numa exposição. Então, está lá o objeto, mas não está a cara de quem fez, não está o contexto em que aquilo é feito, não está como é que foi colhida a matéria-prima daquela cesta, como é que é o ritual de fabricação disso, que segue coisas ancestrais lá de não sei onde. E eu acho que talvez a gente possa
dar ao objeto aquilo que o Ulpiano Bezerra de Menezes, grande professor, grande museólogo, né, que ele fala que às vezes nós, curadores, roubamos do público algumas dimensões, a gente não entrega tudo para o público, porque a gente tem as limitações de espaço, as limitações de várias limitações, mas quem sabe a gente possa explorar essas dimensões, mais dimensões dos objetos e fazer mais uso dessa ferramenta. Agora, eu gostaria de acrescentar uma coisa, que eu sou curadora desde 2016, eu sou curadora adjunta do MASP, para a loja do MASP, e para mim essa experiência está sendo muito legal, porque eu sempre fiz curadoria de exposições, e agora eu estou fazendo de forma contínua a curadoria de uma loja, de um museu muito importante, e podendo colocar nesse museu, e, portanto, à disposição, se você for lá e você quer acesso a esses objetos, você vai encontrar lá, você vai poder comprar e levar para sua casa objetos que tenham todos esses valores que a gente está falando aqui. Isso, para mim, está sendo muito bom, porque também é uma forma de você se comunicar com o público e dar acesso a isso, né? E eu acho que também as lojas vão começar a poder usar mais isso, por exemplo, a gente fazia lá no MASP, né? A gente trazia para conversas anuais, algumas das pessoas que fazem aquelas coisas. Então, ano passado foi uma mulher do Vale do Jequitinhonha, depois tinha ido uma mulher de um quilombo do interior de Pernambuco, de Conceição das Crioulas, e agora, era um público relativamente limitado ali, que via aquela fala tão bonita daquelas pessoas tão valiosas e valorosas. Agora, quem sabe a gente possa fazer isso amplificando mais essas vozes. Então, eu acho que tem caminhos e acho que tem jeitos a gente ir driblando e potencializando, né? Se a gente não tem hoje como se encontrar pessoalmente e ficar fazendo isso num auditório, a gente está fazendo aqui e acaba sendo também uma coisa de acesso mais fácil para muita gente. Então, a gente vai achar esses caminhos, eu acho. Ampliando os repertórios, né? Ampliando os conteúdos e os repertórios. Adélia, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, por esse bate-papo ótimo, foi muito bom, foi uma noite ótima, agradável. Um beijo no seu coração, tá? Obrigada, Ronaldo, muito bom, obrigada por ter me convidado. Parabéns pela doutora honoris causa, muito merecido, estamos todos felizes, porque, como você disse, isso é uma conquista de todos nós. Exatamente. Né? Para você que está nos assistindo aí agora, ou vai nos assistir amanhã ou depois, acesse o site do museu, www.museuvale.com. Nós estamos também, nisso que a Adélia está falando aí, com uma programação intensa, virtual, com entrevistas, aula de filosofia, visita a ateliê de artistas, jogos para infantis, enfim, todo um repertório de coisas que estão próximas ao museu, que é a nossa identidade, e vocês vão ter acesso. Toda terça-feira nós estamos colocando conteúdos novos e eu espero que vocês acessem, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem um cardápio para todos os apetites, tá bom? Boa noite a todos e muito obrigado. Tchau, Adélia. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até.